Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e esse aqui é o Que História é Essa? Um canal de política, educação, cultura e entretenimento. Nos últimos vídeos eu tenho comentado bastante sobre a reprovação escolar e as dúvidas que aparecem acerca dessa questão. Pessoas perguntam então sobre como está a legislação nos seus estados, nas suas cidades, e ainda que eu não possa responder tudo, eu creio que eu possa ter respondido alguma das principais perguntas, ou pelo menos as mais diferentes, no vídeo de hoje. E é claro, se você não se sentir contemplado, você pode sempre perguntar mais. Então vamos lá? Bom, a primeira pergunta aqui é do usuário acrazy, que fala assim o seguinte: Meu nome é Naili, sou de São Paulo, estou no 9º ano e estudo em uma escola estadual. Gostaria de fazer o ensino médio em uma escola de período integral, mas ela é muito disputada, até mesmo por alunos que não moram na região. Fiz quase metade das atividades online, acha que eu tenho chances de entrar nessa escola? Essa é uma dúvida interessante, porque como as notas não vão ser das melhores agora nesse período de quarentena, acredite, não é só você que diminuiu seu rendimento na quarentena. Fica essa pergunta, se isso vai prejudicar você no seu currículo, no seu boletim. E a resposta, na maior parte das vezes, é não. Dificilmente uma escola vai olhar para o seu currículo para ver se você está apto ou não a entrar nessa escola, especialmente as escolas públicas. E a escola integral aqui do estado de São Paulo, eu posso dizer com 100% de chance que não tem nada a ver com análise de currículo, tá? É um sistema automático, você entra na fila, se você estiver mais perto da escola, você tem mais chances de entrar, que tem a geolocalização. Mas via de regra é entrar numa fila e você espera. A nota não é considerada, nem advertências, nem nada. Tanto que você pode ver que às vezes uma escola ela pode ser topo de linha e de repente você vê aquele aluno encrenqueiro, aquele aluno cheio de advertência entrando lá. Até mesmo porque, às vezes aquele aluno que é em tese um mau aluno, ele acaba se descobrindo um bom aluno quando ele muda de espaço. Então a escola não pode discriminar. Então, se você está pretendendo trocar de escola, indo para uma outra escola, não se preocupe, o currículo não afeta. Ele só afeta em casos muito raros quando a escola diz que isso é parte do processo seletivo. Por exemplo, as ETECs esse ano, como não tiveram um vestibulinho, algumas no meio do ano ali, o vestibular do meio do ano, elas funcionaram por análise de currículo, né? Então algumas ETECs selecionaram os alunos através da análise dos boletins delas, mas é o histórico escolar completo, não é só do bimestre agora da pandemia, né? Mas de todo o currículo escolar. Então você não vai ser prejudicado pelas notas ruins na sua trajetória. Ninguém vai olhar o seu boletim deste ano, desse semestre e falar, nossa, eu não vou selecionar essa pessoa é incapaz, porque todo mundo está sofrendo de alguma forma, então não fique preocupado. Indo para a próxima pergunta. Oi, professor, eu fiz a maioria das atividades, 70% mais ou menos. Meus professores nunca veem meus e-mails e tenho muitos zeros no boletim, tenho muito medo de reprovar, e agora, será que dá tempo? Bom, se você é um aluno corriqueiro e você faz a maior parte das atividades, mesmo que você tenha zeros em algumas disciplinas, não fique preocupado, tá? Um aluno frequente, ele não vai reprovar, mesmo que ele tenha notas mais ou menos ruins ali, principalmente de escola pública, se você tá lá fazendo as atividades, significa que você tem um contato com os professores. Então, no menor erro, o professor vai falar com você. Se nenhum professor chegou e falou para você, você pode repetir, então fica tranquilo, vai fazendo as atividades e tentando resolver esses zeros aí, que provavelmente é porque quando você levou um zero, porque o professor não conseguiu lançar nenhuma nota a tempo, né? Então é questão de você perguntar pro professor, ver o que você pode fazer, porque quase todas as escolas, acho que todas as escolas, elas permitem alterar o boletim retrospectivamente, ou seja, dos bimestres anteriores, de acordo com as recuperações. Então vamos avançando. Os professores da minha escola estão mandando apostila e passando matéria que a gente nem estudou ainda. Estou muito preocupado, estou na apostila 3 e os outros estão na 5. Eu vou repetir de ano? Estou no 7º ano. Essa questão da matéria que não foi vista ainda, ela vai ser levada muito em consideração. Então o que você tem que fazer é continuar fazendo aquelas atividades que você consegue. E as que você não consegue, pelo menos comunique ao professor. Eu tive dificuldade. E aí não tem problema. Não tem nenhum problema. O nosso problema com o professor é quando o aluno simplesmente desiste e some. Se você está lá tentando e você manda pro professor, olha, eu tô acostumado a aprender em sala de aula, eu não consigo entender esse conteúdo, não tem problema nenhum. Ainda mais uma pessoa que de 5 apostilas está fazendo a terceira que é na metade. Está tranquilo, nessa situação você está tranquilo. Não é uma licença para você largar a mão, é para você sempre tentar, e se não conseguir, peça ajuda, e se não der, paciência, mas sempre peça ajuda, tá? Sempre tente esse último recurso. E se o professor não responde e-mail, aí já é com ele, né? Você fez a sua parte, beleza? Vamos avançando. Mano, eu não fiz nada o ano todo, porque no celular eu fico distraído muito fácil. Tipo, eu tô fazendo todas as atividades.
Só agora no fim do bimestre, já que estudo no SESI, aí fica difícil, porque o SESI é muito barra pesada. Será que o SESI vai reprovar? Algumas escolas, elas são mais exigentes, e aí é difícil mesmo você conseguir prever o comportamento dessas escolas. Mas mesmo elas vão tender a ser mais lenientes, né? Como assim? É um ano atípico e elas vão levar isso em consideração. Porém, como é uma escola que tem mais recursos, ela supõe que você como aluno também tem mais recursos. Então ela pode e deve cobrar mais de você, porque ela está realmente acreditando que você possa fazer mais, certo? Mas, desde que você a todo momento esteve presente, e para essas escolas esse é o fundamental, você tem que estar a todo momento respondendo, não pode sumir, e fala que você está tentando fazer as atividades. Elas vão saber reconhecer as limitações, mas como o SESI é um sistema já mais exigente, e ela exige um padrão de excelência, né? Você vai precisar ter um cuidado um pouco a mais. Então, há uma chance de reprovação sim no SESI, né? Mas desde que você fique presente, tentando fazer as atividades, esse risco reduz a quase zero. Confie em mim, então continue tentando fazer as atividades e nunca corte a comunicação com seus professores. A minha professora disse que não iria reprovar, mas iria ficar de recuperação. Depois eles falaram que eu ia reprovar. Fico meio ansiosa, sabe? Tenho medo de repetir de ano, sou do 7º ano. Falas inconsistentes. É bem comum que as escolas elas fiquem com um discurso meio dissonante. Isso deu um motivo. Muitas escolas que falaram para os alunos não se preocuparem, como eu mesmo, quando eu falo para vocês, fica tranquilo, vai ser um ano atípico, elas assistem os alunos cada vez mais desistirem de fazer as atividades. Então, na verdade, provavelmente vai continuar nesse negócio de recuperação, vai ter recuperação até dezembro. Até dezembro vai ter atividade de recuperação, você pode ficar tranquila. O que a escola está preocupada é de você largar tudo, de repente, simplesmente largar, abandonar a escola, e aí eles terem que te aprovar sem saber nada, e isso vai ser ruim pra você, entendeu? Então, sempre que eu falar um conselho pra ficar tranquila, mantenha-se presente, é isso. A escola tá preocupada que você vai largar os estudos. Se você largar de vez, aí você pode reprovar mesmo. Agora, se você continuar fazendo, mesmo que só um pouquinho, aí você consegue uma aprovação. Ainda mais no 7º ano, tá? Então, tentando emendar aqui, as escolas elas são um pouco inconsistentes, elas falam coisas diferentes porque elas querem te motivar, às vezes pelo medo, né? Quando na verdade é muito difícil reprovar um aluno. Mas tome esse conselho para o bem, tá? Não é para você largar a mão. Você tem um pouco de responsabilidade pelo seu futuro, no final das contas, né? Me ajuda, por favor, sou de escola particular e queria saber se eu vou reprovar, pois 3º bimestre eu estou mal. Se você teve um bimestre ruim e nos outros você foi regular, ou mesmo se você é um aluno regular de vários anos naquela escola e de repente nesse ano você tá com o rendimento caindo, não se preocupe, tá? É normal. Não vai ser um bimestre que vai te derrubar. O problema é se você ficar os 3 bimestres últimos sem fazer nada, o 2º, o 3º e agora o 4º. Aí, o risco de reprovar aumenta, né? Ainda assim é baixo, né? Porque eu acho difícil eles reprovarem, mas quando eu falo isso não é pra você querer largar tudo de mão, sabe? Pensa na sua condição, o quanto você se leva a sério. Você ia querer ser aprovado nessas condições, sabe? Então, enfim, né? Não é um bimestre que vai te derrubar, mas não é por isso que você tem que largar de mão, porque todo bimestre que você larga de mão é um conteúdo que você perdeu, né? Então vai fazendo essas coisas, tenta não ficar muito preocupado, e se esse bimestre não deu certo, bola pra frente e tenta fazer o próximo. Esse é o meu conselho. Próximo. Eu quando acordo, amanhã vou fazer lição. Eu no outro dia, amanhã só vou fazer lição. É esse ciclo, né? A gente sempre fica adiando. E o único jeito de você quebrar esse ciclo é você colocar uma coisa pra fazer hoje. Então, tipo, pode ser, sei lá, 3 da tarde, você já viu o dia ir embora e fala, não, esse dia tá perdido. Não, você tem que pegar, de madrugada, sei lá, qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo. Você pega uma lição, uma só, de uma matéria e faz. Porque aí você fez uma parte, você começou. Esse é o segredo. Agora, se você colocar pra amanhã e falar, amanhã eu vou fazer tudo, aí que você não faz mesmo. Então tenha metas pequenas e faça agora, certo? Proponha-se a fazer alguma coisa e faça. Se você cumpre um combinado com você mesmo, você se sente mais confiante. Se você trai e não confia na sua própria palavra, aí você vai ficando cada vez mais triste, né? A pergunta que todo mundo tem dúvida é, eu não fiz nenhuma atividade, mas estou presente nas atividades online, mesmo assim eu reprovo. E a resposta é, depende. Depende dos critérios da sua escola. Estando presente e mostrando que você está presente, ou seja, você participa da aula, você abre a sua câmera, você conversa com o professor, aí dificilmente ele te reprova. Quase certamente você não reprova. Agora, se você participa da aula, mas você ficar com a câmera fechada e não falar nada, isso não vale nada. Porque você pode muito bem ligar o computador e estar fazendo outra coisa, como eu sei que muitos de vocês fazem. Bom, meus pais trabalham, sou o mais velho, tenho que cuidar
Dos meus 3 irmãos, estou no 8º ano, apenas fiz 2 livros e 4 provas de matemática e português do primeiro bimestre, mais nada. Tenho chance de ser reprovado? Olha, essa situação é inteligível, mas você tem que falar para sua escola. Se você não falar para sua escola, ela não tem como adivinhar. Então, se você disser, olha, eu tenho uma limitação de horário aqui, eu só posso estudar em tal e tal horário, passa menos atividade, quais são as mais importantes? Aí você consegue ser aprovado tranquilamente, mas você tem que falar com a escola. Se você não falar, a escola não tem como adivinhar. Mas falando, as escolas tendem a ser compreensivas. E você tem que falar com seus pais também. Seus pais trabalham, mas uma hora eles voltam para casa. E mesmo que eles estejam cansados, eles têm um dever. Isso é seu direito. De dar pelo menos um espaço para você estudar. Eu sei que eu não tô na sua pele para saber como é exatamente a situação com seus pais, a relação com seus irmãos. Mas pelo menos uma horinha por dia, isso é pouquíssimo. Eles têm que te dar. Não importa se eles estão cansados do trabalho, etc. Eles têm que te dar sossego, uma hora, meia hora que seja, para você estudar. Então é uma coisa que você tem que negociar com a sua escola e com seus pais. É trabalhoso, é injusto que você tenha que fazer isso enquanto outras pessoas conseguem muito mais facilmente. É injusto, é uma sacanagem. Mas, infelizmente, tem que ir atrás, tem que negociar com seus pais o seu espaço, a sua hora de estudo exclusiva, sem ninguém te interromper, e também com a sua escola o que você pode dar para ela. Fala para sua escola, eu posso estudar 1 hora por dia. 1 hora do seu dia você tem que ter. É obrigatório que seus pais lhe deem isso, tá? É seu direito, né? Eles têm um dever como seus pais, né? De fornecerem isso de alguma forma. Nem que eles tenham que dormir 1 hora menos por dia. É dureza, é barra pesada mesmo, né? Mas eles têm que te dar isso. Cuidar dos seus irmãos enquanto você estuda pelo menos 1 horinha por dia. O que mais me irrita é que minha professora posta um monte de foto no Insta, indo pra festas e com as amigas. Quando o assunto é volta às aulas, ela não quer trabalhar. Olha, tem uma coisa muito complicada nessas atividades à distância, que tem se misturado bastante vida pessoal com trabalho. Como se usa as redes sociais para se comunicar, você tá tendo um acesso a uma parte da vida dos seus professores, assim como às vezes eles estão tendo um acesso à parte da sua vida. E a resposta é bem curta e grossa. Não interessa. Não interessa o que ela faz no tempo livre dela. Se é tempo livre, não interessa, tá? Se é no horário da escola, aí já é outra coisa. Aí você já pode cobrar ela, mas você não tem como saber isso na maior parte das vezes. Então não interessa. Assim como ela não pergunta o que você faz no seu tempo livre, ou não deveria, certo? E eu não tô falando do tempo de lição de casa, tô falando do tempo livre, das outras coisas. Você não tem que cobrar a sua professora pelo que ela tá fazendo no tempo livre. É comum, eu entendo que fique essa indignação, porque a gente tá tendo acesso àquilo e fica aquela coisa cruzada, intimidade, mas ó, trabalho, estudo, vida pessoal. Tem que separar, tem que ter uma linha bem tênue. É por isso que a gente incentiva, inclusive, a usar o e-mail institucional, conta Google, etc. E não usar o WhatsApp, não usar o Facebook. Porque senão as coisas ficam misturadas e fica tudo meio estranho, né? Aluno com bolsa. Oi, sou aluno do 7º ano do Colégio Adventista, tenho uma bolsa de 50%, não estou me saindo bem no EAD, pois não consigo me adaptar, estou fazendo as atividades do livro, mas não envio. Muitos pais estão tirando os alunos do colégio, isso me deixa preocupado, porque o colégio vai ter que tirar a bolsa de alguns alunos. Nas aulas 10 a 11 alunos que estão assistindo às aulas. Às vezes eu não posso fazer as aulas, pois estou tendo problemas pessoais. Eu estou com muito medo de reprovar. Olha, essa situação é mais delicada. Veja, até é bom esse espaço, porque a gente pode ver que alguns problemas, eles têm uma carga um pouquinho mais pesada, né? Às vezes você acha que a sua situação é o fim do mundo, mas essa aqui é um pouquinho mais delicada, por exemplo, né? Não é o fim do mundo também, mas é uma situação mais delicada. Porque quando tem bolsa, aí você tem um compromisso de rendimento. O primeiro passo que eu daria é você tentar verificar o que está no contrato, o que está no termo, na matrícula que seus pais assinaram, qual é o compromisso que você tem em relação às notas. Você tem que ter uma nota mínima por bimestre. E aí é correr atrás dessa nota mínima e pedir o máximo de trabalho de recuperação possível. O professor tem que dar, mesmo sendo adventista particular, o professor tem que dar trabalho de recuperação. Então é caçar trabalho de recuperação. Eu não tô na sua pele para saber os seus problemas pessoais, eu não tenho como saber a gravidade deles e o quanto isso te afeta, mas... Enfim, isso é o que vai ser necessário fazer, buscar recuperação e tentar fazer essas atividades, beleza? E como são poucos alunos, a escola mesmo tá vendo que tá difícil para todo mundo, então ela vai entender o seu lado com mais facilidade. Opa, eu gostaria de saber se as ETECs e FATEC de São Paulo se incluem nessa lógica, né? Que eu falei bastante de como as escolas estaduais de São Paulo estavam funcionando, né? Afinal, são escolas estaduais, mas por conta do ensino técnico em conjunto, eu fico na dúvida se será aplicada da mesma forma como se fosse uma escola estadual comum. Não será. As escolas estaduais,
elas ficam sob o mando da Secretaria da Educação. Já as ETECs e FATECs ficam em outra secretaria, a Secretaria de Tecnologia, se eu não me engano, tem um outro nome. Então é outro chefe, por assim dizer, é outro mandatário, é outra pessoa que manda na rede de escolas das ETECs. Então é outra regra, eu confesso que eu desconheço. E depende muito de cada unidade, cada ETEC vai ter seu programa. É mais delicado por quê? Porque quando você tem um curso técnico, por exemplo, você vai dizer que a pessoa é habilitada a atuar com enfermagem, com edificações, com química. Como você faz isso sem aula prática, por exemplo, né? E como você passa uma pessoa que não sabe tanta coisa adiante? É muito mais delicado do que o ensino médio. O ensino médio é coisas básicas para a vida. Então dá para você passar um aluno que tem dificuldade, dar o diploma para ele, mas dar um diploma técnico para um aluno que não sabe mexer com uns Beckeries ali e o cara é químico, não, aí fica meio complicado. Então, as ETECs é outro funcionamento. Realmente depende da unidade, depende do curso, depende de muitas coisas. Isso você só vai resolver falando com a sua escola. Bom, essas aqui são as dúvidas principais. Se você tiver alguma outra dúvida, se eu não respondi a sua pergunta, vai deixando por aí. As pessoas que perguntaram de outras regiões do Brasil, já que eu falei de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu procurei o site de secretarias da educação, acho que umas 10 ou 15, né? São 26 estados da federação e não encontrei informação mesmo. Então é provável que se eu não coloquei é porque essa informação ainda não existe. A minha dica é sempre ficar procurando Secretaria Estadual, seu estado e procurar as notícias, porque eu não encontrei por enquanto. Mas eu reitero, é difícil algum político agora falar em aprovação automática porque isso queima o filme, né? E mesmo entre os meus pares a gente fica com medo, né? Será que se a gente falar, vai ter aprovação, os alunos vão deixar de fazer tudo? Eu sinto que muitos de vocês aí estão só esperando a minha permissão para poder largar tudo de mão, mas não é bem assim, né? Eu só coloco para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, mas ainda assim fazerem as lições. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública, Estadual do Ensino, e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui, se inscreve, deixa eu curtir e até a próxima.